Olá, estudantes do 8º ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos continuar a falar sobre a saúde do sistema respiratório. Nós já falamos isso anteriormente. Nós conhecemos a estrutura do nosso sistema respiratório. Desde o momento que o ar adentra o nosso corpo, trazendo oxigênio, faz todo aquele caminho. Lembra? Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, vai se ramificar, brônquios, bronquíolos e, consequentemente, alvéolos pulmonares. Chegando lá, vai acontecer o que nós chamamos de trocas gasosas, que é a hematose. Esse oxigênio vai para o sangue, para a célula sanguínea, e o sangue deixa o gás carbônico e faz o processo todo o inverso, sai dos alvéolos até chegar à nossa boca e sair para o ambiente. Isso é o funcionamento normal. Tem a participação do diafragma, dos músculos intercostais. E aí? E se alguma coisa der errada no meio desse caminho? E se você inspirar esse ar e junto vier poeira, alguém estava varrendo o chão, ou alguém estava queimando alguma coisa perto e você começa a tossir. Será que não pode entrar essa poeira, essa fuligem pelo seu nariz? Será que você pode ficar doente? Será que existem agentes patogênicos que possam afetar o nosso sistema respiratório? Vejam, os vírus podem estar aqui, nesse ambiente à minha volta. E o sistema respiratório é uma porta aberta para a entrada deles. Por isso a importância de inspirar pelo nariz. Pelos muco vai tentar tirar ao máximo essas impurezas. Se você respirasse pela boca, todas essas substâncias já iam direto para o seu pulmão e a causa, o problema seria muito maior. Então vamos continuar a ver algumas doenças que possam afetar o nosso sistema respiratório. E esse é o objetivo da aula, conhecer mais algumas doenças que podem afetar esse sistema. E eu apresento para vocês uma imagem. Vocês reconhecem essa imagem? Vocês já viram alguma vez na vida algo parecido? Então olhem com bastante atenção enquanto eu faço a leitura. Você alguma vez já precisou realizar este exame? Para que ele serve? Qual que é a função dele? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. E aí, eu não acredito. Você foi até o armário e foi mexer e você encontrou um raio-x? É isso aí. O nome, né, do exame é raio-x, né, mais popularmente chamado de raio-x, e ele vai mostrar alguma coisa. Então, dependendo de alguma coisa que você fez na sua vida, você pode já ter feito esse exame. Aqui nós estamos observando os pulmões de uma pessoa. Mas você pode ter feito o raio-x para uma outra situação. Quebrou um osso, alguma outra parte do seu corpo precisava ser observada. Como nós estamos falando do sistema respiratório, aqui é um raio-x do tórax, mostrando então as costelas e lá em escurinho, lá no fundo, a imagem mais escura, nós temos os dois pulmões. Para que serve?
Por que esse médico está observando esta imagem? A partir da leitura, da observação, ele vai analisar, identificar e diagnosticar se você está ou não doente. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse exame? Então, o nome dele é raio-x, popularmente chamado, ou pedir o médico solicitar uma radiografia, por exemplo, do tórax. É um exame de diagnóstico por imagem. Isso, a pessoa está vendo a imagem do corpo. O médico vai analisar uma determinada parte. É possível, então, investigar, confirmar ou descartar suspeitas clínicas, o que inclui uma série de doenças, fraturas, tumores e outras condições de saúde. Não é só para o sistema respiratório. Então, se um médico desconfia de uma coisa, ele solicita esse exame. A partir da leitura, da observação da imagem, ele pode confirmar, realmente, você está com uma parte do corpo fraturada. Não! Descartei, não está fraturado, pode ser uma outra coisa. E aqui eu trago para vocês 3 imagens diferentes. Na primeira, da esquerda para a direita, a gente tem um tórax, uma região aqui da pessoa normal. Então a gente percebe aqui no centro a coluna vertebral, as vértebras, as costelas. Então a gente vê tudo certinho. E ao fundo mais escuro, a gente observa o pulmão da pessoa. Já na segunda e na terceira imagem, são raio-x de pessoas que estão doentes. Claro, nós não temos a formação, nós não somos médicos. Então, para nós, pessoas leigas, a gente não consegue fazer uma leitura. Mas qual que é a diferença da primeira para a segunda? Da segunda para a terceira? Eu não percebo a diferença. Por isso que eu sempre falo, nós não somos especialistas. Aconteceu alguma coisa com o seu corpo, você não está se sentindo bem, um familiar não está se sentindo bem, deve se dirigir até um especialista, até o médico. A gente não consegue tirar conclusões e falar, não, é isso ou aquilo. Então, na segunda imagem, mostra esse raio-x de uma pessoa que está com Covid-19 e na terceira, uma pessoa que está com pneumonia. Já que falamos em pneumonia, vamos conhecer um pouquinho essa doença que pode afetar algumas pessoas. A pneumonia é a inflamação, então, dos alvéolos pulmonares. Nós já falamos um pouquinho sobre problemas, inflamações, infecções nos brônquios, bronquite, e nos bronquíolos, que é a asma. Agora a gente vai falar que nos alvéolos pulmonares também pode ter um acúmulo de alguma substância, que é o caso da pneumonia, que vai dificultar as trocas gasosas. Ela é causada então por vírus, por fungos, por protozoários ou bactérias. Então esses agentes vão se instalar na determinada região e ali vão se multiplicar e causar um problema. Então aqui a gente tem uma representação de uma pessoa com o seu sistema respiratório e lembrem que vírus, os esporos dos fungos estão aqui nos rodeando. Protozoários e bactérias, micro-organismos, estão nos objetos. A gente pode tocar e se contaminar. Então, os sintomas mais comuns são febre alta, uma dor torácica, tosse com escarro e a respiração ofegante. A pessoa vai ter dificuldade para respirar, mas acelerada. E aqui nós temos uma imagem mostrando o alvéolo pulmonar acima de uma pessoa normal, sem pneumonia, e abaixo uma pessoa com pneumonia e o seu alvéolo pulmonar. Reparou na diferença? Aqui os alvéolos vazios, aonde vai ter que ter a passagem do ar e acontecer a hematose. Já aqui eu tenho um líquido, eu tenho uma inflamação. Esse líquido vai dificultar que ocorra essa troca respiratória. Nós temos uma outra doença chamada tuberculose. Ela é uma doença bacteriana, ou seja, causada por bactérias. Lembre, bactérias são seres vivos microscópicos. Vocês já aprenderam isso no 7º ano. Nós não observamos a olho nu. E é causada por um tipo específico de bactéria, a Mycobacterium tuberculosis.
conhecida como bacilo de Koch. Lembre, bacilo é um formato de uma bactéria. Lembram dos formatos? Arredondados, cocos, em forma de bastão, bacilo. Por isso eu trago a imagem para você. Vamos dar uma olhadinha? Ampliou o sistema respiratório dessa pessoa e nós temos aqui, olha lá, observando pelo microscópio, várias dessas bactérias. E olha o formato, lembram bastões. As bactérias então desencadeiam processos inflamatórios graves. E o que acontece? O tecido pulmonar ele é destruído e substituído por um outro mais grosso e mais fibroso, que vai dificultar a troca respiratória dessa pessoa. Então, no caso da tuberculose, não vai afetar uma região específica, como brônquio, bronquíolo ou alvéolo, e sim o tecido do pulmão, o pulmão como estrutura. Da esquerda para a direita, nós temos um pulmão normal, com o início dessa infecção. Essas bactérias vão se multiplicar, então eu tenho uma progressão dessa infecção até ter as múltiplas lesões, aonde esse tecido vai ficar mais rígido, mais grosso, mais fibroso e que vai dificultar esse movimento dele. Então a pessoa vai ter dificuldade para respirar e, consequentemente, das trocas gasosas. E nós vamos para a nossa primeira atividade. O que a bactéria causadora da tuberculose pulmonar faz no organismo? Acabamos de ver. Conhecemos a tuberculose, conhecemos a bactéria responsável. Ela vai se multiplicar numa determinada região e vai causar algum problema. O que ela causa? Vou dar um tempinho para vocês anotarem, copiarem e eu já retorno.
Retornamos. E aí, anotou no seu caderno essa atividade bem caprichada? E se você prestou atenção na aula e anota tudo que o Fabiano fala, provavelmente você não teve dificuldade. Você pode ter anotado tuberculose, o nome da bactéria causadora, Mycobacterium tuberculosis. Ter anotado que é uma bactéria em formato de bastão. E o que ela causava mesmo? Ela lesionava o tecido pulmonar. Vamos dar uma olhada? O tecido pulmonar, então, ele é destruído e reconstruído. Então, ele é substituído por outro mais o quê? Grosso e mais fibroso. Por ele ser mais grosso e mais fibroso, ele não vai ter essa, vamos dizer assim, flexibilidade para o movimento respiratório, de inspirar e expirar, porque ele tem um aumento do volume e uma diminuição. Então ele vai ficando mais rígido, vai dificultar o quê? A respiração e, consequentemente, a troca gasosa. E a gente vai para mais uma doença, a sinusite. Talvez a palavra sinusite você já tenha ouvido na sua vida. Lembram o sufixo? Vamos trabalhar um pouquinho da língua portuguesa? Prefixo é numa palavra o que vem no início. Prefixo vem antes. Sufixo vem depois. Então vamos dizer o sufixo it. Toda vez que aparece it é uma inflamação. O prefixo sinus é uma região do nosso corpo e a gente vai aprender agora. Então a sinusite consiste numa inflamação que acomete a mucosa das cavidades da face. Agora a gente está falando dessa região. A gente não está mais falando no pulmão e no seu interior. É na região mais superior do sistema respiratório. Localizada nas regiões ao redor do nosso nariz, nas maçãs do rosto e nos nossos olhos, lá no fundo dos olhos. Para isso, eu trago essa imagem aqui. Mas que estranho, Fabiano. Nós estamos falando do sistema respiratório. Mas essa região tem ligação, porque nós estamos falando do nariz, por onde acontece o processo de inspiração. Então, o que acontece? A inflamação é logo no início do sistema respiratório. Então, nós temos aqui, por exemplo, a inflamação em algumas regiões. Por exemplo, a gente tem distintas regiões, seio frontal, etimoidal, esfenoidal e maxilar, que eu posso ter uma concentração dessa inflamação. Então, às vezes a pessoa, ela sente dores, sente mais inchadinho. Aqui ela tem líquido no interior dessas regiões que tem um espaço vazio. O sintoma mais comum é a dor de cabeça na região próxima do seio da face, que está acometido. Vocês viram aquelas várias regiões que eu mostrei? Os vários tipos de seios? Então, ela vai apresentar uma dor naquela região. Pode ocorrer também a produção de secreção, porque é uma infecção. E ela pode expelir esse líquido, essa secreção. Pode apresentar febre, obstrução nasal, uma diminuição, uma redução do olfato, tosse e se sentir cansado. Então aqui a gente tem uma imagem, uma sobreposição de imagens. Nós temos uma moça, nós temos uma mulher e ela está assim de olho fechado porque ela está com um pouco de dor de cabeça e nós temos internamente esses seios, essas regiões que têm espaço vazio que pode ter o acúmulo dessa inflamação. Vamos para a próxima. Rinite, vocês já aprenderam. Olha o final, o sufixo it. Isso mesmo, é uma inflamação. Mas aonde? Sinusite era em algumas regiões. Rinite já é outra região. Então, a irritação associada à inflamação infecciosa, alérgica ou irritativa aonde? Na mucosa interna do nariz. Então, a rinite ela é mais comum nas pessoas. Então, nós temos aqui um recorte, um perfil de uma pessoa, mostrando novamente aqueles seios. Seio esfenoidal, seio frontal. Ali, nesses seios, nesses espaços, eu tenho o acúmulo dessa inflamação, mas de quem? Da sinusite. Quando eu falo de mucosa interna do nariz,
É o interior do nosso nariz, onde eu tenho a concha nasal inferior e eu posso ter essa secreção aumentada. Os sintomas mais comuns são o quê? Coriza, então o dia inteiro essa pessoa ela tem o nariz escorrendo, sempre tem que estar assoando, espirros constantes e se apresentando de forma o quê? Seguida. Muitas vezes durante, por exemplo, meses, semanas, nariz entupido, coceira no nariz, coceira nos olhos, no céu da boca e na garganta. Lembrando que o nosso nariz tem uma ligação com a nossa boca. E nós vamos para a nossa segunda atividade. O espirro, você já espirrou? Consiste na rápida saída de ar pelas vias respiratórias. Acontece quando algum objeto estranho encosta nos pequenos pelos internos que nós apresentamos no nariz. Qual deve ser a utilidade do espirro para o sistema respiratório? Então, provavelmente você já deve ter espirrado. E aí, por que a gente espirra? Vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Voltamos para ver a resposta correta dessa atividade. Então, vocês viram que muitos sintomas de doenças respiratórias é o espirro? Então o espirro ele tem alguma importância? Tchum! Quando a gente espirra, alguma coisa o nosso corpo está querendo avisar. É uma defesa. O espirro está nos protegendo, está evitando que algo aconteça. Vamos dar uma olhada? O espirro, então, é uma reação natural do nosso corpo. E a gente pode espirrar quando alguma coisa, como no enunciado falou, irrita os pelos do nosso nariz. Então, uma poeira, pólen das flores. E você espirra. É uma maneira do nosso corpo reagir. Então, é uma reação do corpo à obstrução das vias nasais, principalmente o nariz e a garganta. Qual é a função? Qual é o papel? Expelir, mandar com força para fora do nosso corpo algo que está incomodando. Então imagine, eu andando e de repente estão queimando alguma coisa e eu
inspirei e entrou um pouquinho dessa fuligem. Logo eu, atchum, espirro. Então é um jeito do meu corpo jogar para fora, muito rapidamente, aquilo que está me prejudicando, para que ele não adentre e chegue até os meus pulmões e me prejudique cada vez mais. E o que nós vimos na aula? O conceito de raio-x, a importância desse exame para nós termos um entendimento, a comprovação de alguma doença respiratória. E vimos 4 doenças respiratórias e as suas respectivas características e sintomas. Conversamos sobre a pneumonia, sobre a tuberculose, sobre a sinusite e sobre a rinite. São doenças diferentes, causadas por agentes diferentes, em localidades e estruturas diferentes do nosso corpo. Nessa aula, nós falamos sobre a saúde do nosso sistema respiratório. Espero que vocês tenham gostado e até breve.